Você já deve ter ouvido falar que comprar o imóvel na planta é um excelente negócio. Mas quais são os benefícios, as vantagens? Será que comprar o imóvel na planta é para você? É sobre isso que nós vamos falar hoje e eu convidei uma pessoa muito especial, especialista em lançamentos, gestora comercial aqui da construtora Saraiva de Resende em Cascavel, Fran Bardal, para falar sobre esse assunto tão importante. E eu já convido você a curtir esse vídeo e compartilhar, porque o que nós vamos falar aqui hoje vai te ajudar a realizar seus sonhos imobiliários em 2024. Fran, tudo bem contigo? Tudo bem, Bruna. Que Obrigada bom. pelo convite. Que bom. Você é uma profissional que eu admiro bastante. Desde o primeiro dia lá, o contato, a gente deu certo, né? Sim, a gente já se conectou, né? Conversamos. Sim. E é um privilégio agora estar te acompanhando na carreira. Obrigada. E eu agradeço também, porque sempre quando a gente precisa aqui na Saraiva, a Fran está sempre à disposição. E ninguém melhor que ela para falar sobre esse tema, esse assunto que eu tenho certeza que é do interesse, porque eu fiz uma enquete nos meus stories e as pessoas pediram para saber mais sobre quais são as vantagens de fato de comprar na planta. Fran, fala um pouquinho sobre isso conosco. Olha, falando em especial de Cascavel, né? A gente tem um cenário que o Brasil está fazendo muitos imóveis na planta, a gente está tendo muito lançamento. E Cascavel é uma pepita de ouro no olho das construtoras e das incorporadoras, né? Sim. O imóvel na planta, desde que você busque trabalhar com uma construtora séria, né? Olhar para o histórico dela. Isso é importante. Bem importante. Se já atrasou obra, por que se atrasou obras, né? Quantos empreendimentos, se consegue ter o suporte para finalizar, é um excelente negócio. Tanto para moradia quanto para investimento. E fala um pouquinho exatamente quais são essas vantagens, né, que o cliente vai receber de comprar esse imóvel durante a fase da construção. Se a gente for falar de consumidor final, de quem está buscando um imóvel para moradia, acho que o ponto principal é o planejamento. Certo. Né? Consegue sentar com você, com os corretores, falar assim, o que eu busco num apartamento? Ah, eu busco flexibilidade, eu busco localização, eu quero uma planta assim, assim, assado. Aí vem o corretor e fala assim, ok, hoje no nosso mercado a gente tem opções do seguinte valor, encaixa no seu preço, no valor planejado? Que você quer investir, né? Sim, então tá. Então a gente daí olha para as sugestões de pagamento da construtora e fala, você pode fazer parcelas de tanto, você pode fazer isso tanto. Já teve casos que a gente atendeu o cliente que ela queria muito assim, só que ela sonhava muito com os móveis planejados. Certo. E aí ela ficou preocupada. Nossa, será que eu vou conseguir daí fazer os meus móveis? E a gente conseguiu moldar até as parcelas dela para fazer o planejamento dos móveis dela. Olha que legal, e é um sonho completo, e é um sonho, né? Tá? Então acho que o planejamento para quem quer morar é o ponto principal. Perfeito. E para investidor é a compra. A gente ganha dinheiro na melhor compra, né? Sim, comprando na planta, comprando no lançamento. Comprando você no vai lançamento. pegar um valor o valor zero na tabela e aí ele vai tendo essa valorização. Fran, qual que é a média de valorização anual de um imóvel na planta? Eu sempre falo em conversa com os corretores que a gente nunca pode prometer para o cliente a valorização se à vista, na verdade, do imóvel, né? Porque hoje eu posso construir um empreendimento que eu tenho vista para o lago. A gente não sabe como que vai ficar. Vai ser então, daqui se você 2, promete 3, 4. e aí depois não tem, acaba frustrando. Sim. Não podemos prometer também o Airbnb vitalício. Sim. Porque existem Depende, regras né? para isso. Condomínio. Tá? Em termos de valorização, então, Cascavel tem vindo ali numa média de 10, 12% ao ano. Perfeito. Se a gente olha para o cenário de Saraiva de Resende, a gente conseguiu mais do Até que mais. isso. Mais, né? O Tofic chegou a mais de 17%, por exemplo. Legal, olha essa informação, 17%. O Francisco Henrique Reis, nós lançamos há pouco mais de 2 anos e meio atrás, nós chegamos a uma valorização de 50%. Uau! E são produtos de tickets diferentes. Sim. Né? Agora, quando eu olho para lançamentos como teve em 2023, e aí trocando ideia com vocês, a expectativa é de uns 10%. Então a gente vai falar em 30%, pelo menos? Sim.
Se for entregar em 3 anos, 30%. Né? Então, o prazo de entrega também é importante. Um outro ponto para o investidor de imóvel é pensar assim, eu quero fazer investimento curto, médio ou longo prazo. Que aí a gente precisa ser sincero. Se for a curto prazo... vai ser menor, né? E é bem complicado, né? Sim, é sim. ali uma exceção. O melhor momento de se ganhar dinheiro com imóveis na planta é quando ele está pronto. Perfeito. Aí você compra, espera o processo e aí você vai vender por um bom valor. Sim. E Fran, voltando um pouquinho lá no assunto que a gente começou ali sobre a flexibilidade de pagamento, né? A pessoa quando vai comprar um imóvel na planta, um imóvel pronto, ela precisa dar pelo menos 20% de entrada. Para o financiamento né? bancário. Então, uma das vantagens também que eu vejo em atendimento com os meus clientes é que o fato de comprar na planta não precisa dar tudo isso de entrada. Então, flexibiliza, você não precisa descapitalizar, você dá lá 10% de entrada. Que aí faz o planejamento. Faz o planejamento. Então, para você que não tem todo o capital para dar uma boa entrada, 20%, 30%, que às vezes é o que o financiamento exige, você pode optar pela planta, ou às vezes você tem o valor aplicado, mas você não quer tirar, Sim, né? Você tá tem outros de investimentos, uma outra maneira. né? Então, a flexibilidade é o que eu mais consigo trabalhar com o meu cliente, é o que deixa ele mais satisfeito. Porque como você falou, vem, dá ali 10% de entrada, parcela 25% até a entrega, e você já está lucrando, investindo muito menos do que o capital total do imóvel. Exatamente. Hoje, na Saraiva e na Smart Home, nós trabalhamos com 35% até a entrega das chaves. Né? Então, você precisa pagar 35% do seu apartamento até a entrega. Esse recurso pós-chaves, ou você paga com recursos próprios, ou você vai fazer o financiamento bancário. Como você já pagou uma grande parte, o seu financiamento ele vai ser mais diminuído. E aí, como a gente já faz a pré-análise também, é uma chance maior de aprovação, né? Do crédito e tudo mais. Então, a gente olha para isso. Uma outra coisa, o pagamento direto com a construtora, a gente conseguiu fazer uma flexibilização e aí a gente faz o sem juros. Que é ótimo, né? Porque com o banco você já tem os juros, né? Sim. O que a gente está usando? A correção do INCC, né? O Índice Nacional da Construção que Civil. hoje tá o quê? 3, alguma coisa? 3,4 os últimos 12 meses. E aí acompanhando isso também. E aí a gente fala de investidor, se você tem, vamos colocar de uma maneira conservadora, se você lucra 10% ao ano e você paga 3,4%, você ainda está lucrando 7%, 6,5%, então é muita coisa se você for fazer o balanço, né? E a correção ela é pelo saldo, né? Isso, nem é pelo valor total, Nem é né? pelo valor total. Olha então, que legal. o imóvel na planta, ele te dá esse conforto do planejamento, do ganho, pelo menos semi-planejado, e a garantia da construtora. Perfeito. Porque se você está trabalhando com uma construtora séria, que tem um histórico de boas entregas, você vai receber o seu imóvel completo. Nós, por exemplo, trabalhamos com todas as áreas de lazer equipada, mobiliada, decorada. Nossa, isso é muito bom. Por quê? Porque você vai entrar no apartamento sem aquela chamada de capital enorme, principalmente para o investidor, que às vezes ele vai comprar para alugar depois, né? Então ele não quer ter esse gasto. Sem a chamada de capital, junto com documentação e tudo mais, imóveis, e sem o desconforto de ter uma reunião de condomínio onde um vai querer um prato de plástico e o outro vai querer o outro prato, né? Porque acontece, né, Bruna? Quem mora em edifício sabe muito bem o que é uma reunião de condomínio, né, gente? A gente ri para não chorar, né? E uma outra coisa é a garantia de um imóvel do futuro. Atualizado. Moderno. Isso, porque nós olhamos para isso, tá? Hoje a necessidade está sendo essa. Mas o que o mercado está vindo falar? Qual que é a tendência do mundo para isso? Exatamente. Né? Inclusive, nós estávamos conversando antes do vídeo e a gente está pesquisando sobre isso. Qual que é o conforto que vai trazer, né? E aí a gente vai atualizando os imóveis. E os imóveis, a construção civil, ela vai acompanhando o nosso tempo de vida. Perfeito. Por quê? Se nós temos bebês,
Um imóvel vai comportar na gente, né? Ah, depois a gente tá sozinho, o filho virou adolescente. Não, agora eu tô viúva, eu tô... Por isso que você escolher um imóvel com a área de lazer completa é importantíssimo. Porque hoje, se eu comprar um imóvel na planta, eu tenho um adolescente de 13. Mas daqui 3 anos ele vai ter 16. Qual vai ser a pegada dele daqui 3 anos, né? Então a Saraiva de Resende, ela vai ter desde o playground, a brinquedoteca, a sala de jogos, o spa, pra gente que quer relaxar. Sim. Então é tudo muito completo. E isso eu falo muito pro meu cliente investidor. Você tem que pensar lá na frente. Outra coisa interessante também, que eu vendi o Dr. Marcelo Rodrigues, pela questão do piso aquecido na suíte. Sim. Né? Um diferencial que também está no José Torres. Sim, né? Piso aquecido, a persiana elétrica, os 10 pontos de automação, a fechadura eletrônica. Que nunca mais você vai perder chave na sua vida. Exato, não vai perder tempo ali, né, procurando nunca mais vai ter bolsa. Que ligar pro chaveiro, vir te socorrer. Aí depois no José Torres vem os pontos elétricos, né, triturador na pia da cozinha. Show. Aí vem também o desembaçador de espelho na suíte. Perfeito. Vem também o secador de toalha. Ai, é frescura! Você já parou pra pensar nesses dias chuvosos em Cascavel? Frescura! É só começar a usar que você nunca mais vai querer. Que coisa boa, a gente se acostuma rápido, né, gente? Se acostuma, e a gente tá sempre conversando com vocês, conversando com os clientes e olhando tendências mundial para agregar nos nossos lançamentos. Perfeito. Isso também mostra uma preocupação, né? Ótimo. E outra coisa que é interessante também, às vezes a pessoa que está nos assistindo aqui, ela tá nessa dúvida. Eu compro o imóvel pronto ou eu compro o imóvel na planta? Fran, o imóvel na planta é para todo mundo? Ou talvez não seja para todo mundo? Ou às vezes é para essa pessoa que está nos ouvindo e ela nem sabe que é para ela. E às vezes ela vai deixar de ter algumas vantagens ou não. Para quem você acha que é o ideal o imóvel na planta? O imóvel na planta, primeiro eu vejo que é para quem consegue fazer um planejamento. Que às vezes a gente vê assim, mas eu estou pagando o aluguel. Como que eu vou pagar o financiamento? Né? O direto com a construtora, Sim, por a parcela, exemplo. A parcela, né? Os valões, né? Sim. Tá, então quanto você paga de aluguel hoje? Você quer esse apartamento? Você consegue ir para um aluguel menor para ter o lar dos seus sonhos? Olha essa ideia, gente, uma dica muito importante. Porque a gente muitas vezes precisa dar um passo para trás para dar um para frente. E o cliente, a gente precisa ter esse papo também, né? Então, a gente consegue fazer uma parcela confortável aqui, entender se o cliente ele é comissionado, qual que é a profissão dele, se fica confortável dar balões ali. Ok, então pode ser para esse cliente que busca o imóvel dos sonhos mesmo, nesse conforto da moradia e que está pagando aluguel, tá? Um outro imóvel na planta, com certeza, encaixa os investidores. Sim. E aí nós estamos caminhando para 2 públicos de investidores. A tendência é que eles comecem a olhar para a renda fixa mensal. Sim. Então, eu acredito que muitos que estão comprando agora na planta pensam em vender, porém já estão com o caminho de assim, eu não vou vender, eu vou ter uma renda mensal, ou de aluguel ou de Airbnb. E aí entra a aposentadoria imobiliária, que eu falo muito no meu Instagram, né? Sobre a aposentadoria imobiliária, sobre você fazer uma carteira de imóveis pensando no seu futuro, no seu amanhã. Exato. Para você ter um amanhã seguro. Eu tenho acompanhado também muitos clientes que têm, assim, os pais que ainda têm condição de investir, que não estão muito de idade, são mais conservadores. E aí esse público também está comprando o imóvel na planta, pensando em renda para quando estiver um pouco mais velha, perfeito, aproveitar. Sim, e também eu falo assim que o imóvel na planta é ideal para você que já tem seu imóvel, às vezes quitado. Ah, sim, né? O imóvel quitado e você quer alavancar teu patrimônio. Exatamente. É muito bom. Eu falo assim, gente, não compre imóvel pronto se você já tem o teu, porque você tem muito para ganhar, né? Eu vendi um terreno. Tem o mês passado, até dei o exemplo essa semana para um cliente. Eu vendi um terreno 330 mil. O cliente nem tinha dado sinal de negócio ainda, porque ele assinou o contrato em um dia. No outro, Fran, já tinha subido para 360 mil. Então ele teve uma valorização de 60 mil sem dar R$1, porque ele não tinha feito o sinal de negócio dele, foi fazer ali na outra semana.
Então, por quê? Ele já tem o imóvel dele pronto, ele já está num patamar na vida que ele quer, agora ele quer construir a casa dele dos sonhos, né? Então, para você, falo outra sugestão que eu dou muito. Quando eu tivesse uns 18 anos, quando eu tinha 18, 19 anos, eu ia comentar. foi ontem, né? Claro. Né? Se eu tivesse essa informação, esse vídeo, né? Se eu tivesse uma Fran Bardal na minha vida, se eu tivesse um Ronaldo Rocha, né? Que é o meu gestor e um profissional incrível, que eu tenho orgulho de prestar meu serviço, na minha vida, se eu tivesse uma Bruna Lopes, corretora, que fica ali, viu? Olha, vamos comprar na planta. Hoje eu já teria um outro patrimônio. Porque voltamos a palavra que sem querer a gente falou no início, né? Planejamento. Quando você não pagava aluguel, você não tinha os boletos que você tem hoje. Então, você que está começando a vida, inclusive eu vendi o Dr. Marcelo e a filha deles já me procurou. Ela tem 17 anos, ela falou assim, Bruna, eu quero comprar um imóvel na planta. Já estou guardando meu dinheiro assim que eu completar meus 18. E eu falei, uau, se eu tivesse esse pensamento de investir. Na época, investir em quê? Em blusinha, em sair, em comida, né? Aquela loucura. Mas não tínhamos as informações. Não tínhamos esse conhecimento. Agora, você que está assistindo esse vídeo, você não tem mais desculpa, né, Fran? Vai precisar começar a pensar sobre isso. Outra coisa que eu queria falar com você também, que é um assunto que eu tratei com um cliente essa semana, sobre a segurança de comprar um imóvel. Porque às vezes a pessoa fala assim, ai, Bruna, mas eu sou empresário, eu vivo num mercado instável, eu não sei se o meu negócio hoje está fluindo, amanhã pode não fluir mais. Como que eu vou comprar um imóvel se eu não sei se eu vou conseguir pagar? Né? Hoje o meu negócio está prosperando, mas depois da pandemia as pessoas ficaram um pouquinho mais com o pé atrás, né? Então, assim, Fran, o que você diz para esse cliente que é empresário, né? Que tem esse medo de dar esse passo? Hoje está tudo bem, mas e se eu fizer um balão de 50 mil, de 30 mil para o ano que vem, será que eu vou ter meus negócios? E aí eu falei para ele sobre a segurança do imóvel, que na pior das hipóteses, você pode vender o seu imóvel e recomeçar a sua vida. O que você acha sobre isso? Eu vejo isso também. E assim, ó, medo todo mundo tem. Sim. Colocaria isso. Todo mundo tem a insegurança. Quando a gente vai viajar, nossa, mas será que não vai me prejudicar no trabalho? Ai, será que, nossa, será que vai dar tudo certo? Será que vai dar tudo certo? Será que eu não vou me apertar? Não passa isso, natural? Sim. Em tudo, né? Em tudo, a compra de um carro, né? Uma profissão que você vai mudar. Às vezes até um curso que você está investindo. Um filho. Tudo dá medo. Tudo dá medo. Então é olhar assim, realmente eu estou tendo o natural da insegurança ou eu não consigo. Porque existem dois pontos. Existe o sonho e a realidade, né? E aí olha para os seus números. Vale arriscar? Porque muitas vezes essas pessoas que estão com medo são aquelas que recebem o valor que pode comprar, porém, como elas não têm um objetivo, não tem algo para pagar, um boleto para pagar, elas estão gastando com o quê? Com comida, com viagens, né? E tá tudo bem viajar, né? Mas desde que você esteja fazendo seus investimentos pensando no amanhã. Exato, porque a gente recebe bastante também clientes nessa situação. E aí às vezes dá uma virada e fala assim: vim analisar para comprar esse apartamento aqui, porque eu estou recebendo mais do que eu recebia antes e eu estou gastando mais. Então eu quero fazer um investimento. Isso. Eu atendi um cliente que comprou um imóvel na planta porque ele falou para mim assim: eu preciso de um boleto para pagar. É isso? Eu preciso. Minha renda é alta, mas aí quando eu vejo eu já gastei, guarda um pouco, mas aí quando aperta vai lá e pega o dinheiro, e ele fez um boleto lá, comprou na planta e pagando 1.000 e pouquinho por mês e tá investindo o dinheiro dele, né? É a melhor coisa. E assim, ó, quando você tem os primeiros anos ali para pagar com a construtora, que você faz a parcela, os sem juros, a correção do INCC, você pode antecipar também, né? Perfeito. Pelo menos conosco, sim, consegue fazer isso. Ah, coloquei um balão, nossa, esse mês eu ganhei um pouco mais. Vai lá e quita mais um tanto. Perfeito. A maioria acaba quitando apartamento antes de ficar pronto. Sim. O que pode acontecer, principalmente quando você é investidor, porque a gente comentou que tem algumas outras fontes, muitos se programam para fazer isso.
né? Olha assim, eu vou deixar aqui menor, porque agora está rendendo lá, porém depois eu venho e antecipo. Exatamente. E o que eu sempre falo, porque eu fui bancária, né? Trabalhei no mercado financeiro. Não existe nenhum investimento mais seguro que imóveis. Né? A gente está num momento que a taxa Selic está em queda. Se você olhar o relatório Focus, você vai ver que a previsibilidade dos próximos anos é a queda. E os nossos investimentos em renda fixa também vai cair. Agora o imóvel não, o imóvel ele vai continuar valorizando, não adianta você esperar o imóvel baixar o valor. Falei com um cliente essa semana, eu falei, olha, você não precisa comprar nada agora, se você não quiser, você não é obrigado a comprar, só que você tem que estar ciente que o ano que vem, quando você me procurar, esse mesmo imóvel vai estar valendo pelo menos uns 60 mil a mais, que é o que eu coloquei na balança. Eu falei assim, ó, esse 60 pode estar no seu bolso, ou vai estar no bolso da construtora. Vai estar no bolso de alguém. Você ou vai estar no seu bolso ou você vai ter que tirar do seu bolso. Sabe qual foi uma das coisas mais gostosas que eu escutei ano passado? Nós entregamos o Isaac Newton um mês antes de ficar pronto. Nossa, e aí, olha que legal. Ele tava lá, lindo, né? E a procura pelo Isaac nos últimos dias ali, ela foi grande. As pessoas ligavam para conversar, né? Os corretores vinham. E o que eu escutei muito de corretor e em acompanhamento de visita foi: nossa, quando lançou isso aqui, estava menos da metade do valor e eu não quis comprar. Olha aí agora Pelo quanto medo. eu vou pagar. Pelo medo. Porque se a gente tiver um objetivo e uma meta, a gente dá um jeito, né? Sim. A gente E aí eu falo trabalha, assim, vai. eu tô até esperando daqui 3 anos A hora que o Dr. Marcelo e o Torres estiverem prontos, o Tofik também, né? sim, O Renz ano que vem, mas principalmente assim, Torres e Marcelo, eu vou escutar muito. Porque teve muita gente que falou assim, nossa, isso aqui tá caro. Aí outra coisa, fazer preço por metro quadrado. Bruna, eu fico gente, nervosa. não é pode, assim. assim. Até vou abrir aqui uma deixa nesse vídeo, viu? Conta, Fran, a gente Porque adora isso. antigamente nós tínhamos valor de metro quadrado por área da cidade. Você sabia disso? Que tinha um mapinha falando que no Parque São Paulo é tal valor. Sim, eu fiquei sabendo disso. Existia, né? Assim como o litoral de Santa Catarina, isso também existiu. Sim. Aí agora criou, né, esse vício de se calcular por valor do metro quadrado. Só que a gente tem que olhar para o empreendimento. Vou dar um exemplo. Localização, área de lazer. Igual, o Torres está muito caro, Aí eu pergunto, comparado a quê? E a localização dele, né, Fran? Não existe outro terreno ali que vai dar para fazer aquilo que a construtora está oferecendo. Comparado a quê? Poucos passos da Avenida Brasil, no centro da cidade, né, com a tecnologia que a gente falou, com a garantia de uma boa construtora, com excelentes acabamentos, com rooftop lindo. O que você vai achar em volta para você comparar metros quadrados? Sim. Não tem. E aí? Não tem. Então a conta tem que ser diferente. Sim. Tem que englobar os benefícios. Todos os benefícios. Exatamente. Então, se você deseja comprar um imóvel na planta, com segurança, estudar as possibilidades da melhor valorização e da melhor moradia, entre em contato com a Bruna, ela está preparada com os nossos imóveis da planta e vai te atender da melhor maneira, né, Bruna? Com certeza, ainda mais com todo o suporte que a Fran, que a Saraiva dá para nós. Fran, muito obrigada pelo seu tempo. Tenho certeza que todo esse conhecimento vai trazer muitas oportunidades excelentes para os nossos clientes. Muito obrigada. Gostou desse conteúdo? Então já me segue nas redes sociais, curta esse vídeo, compartilha e pensou em imóveis, Bruna Lopes, a sua corretora de imóveis em Cascavel.